Começa agora o Revista TST, o programa com os principais fatos da semana no Tribunal Superior do Trabalho. E veja nesta edição, negada a reintegração de mecânico com doença psiquiátrica não relacionada ao trabalho. O que diz a nova legislação trabalhista sobre a igualdade de acesso às instalações da empresa para terceirizados? Saiba no quadro Quero Post. E veja também a sessão de encerramento do ano judiciário no TST. O Revista TST está no ar. Um empregado da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, Coelba, que teve parte do corpo carbonizado, será reintegrado. O caso foi julgado pela Seção 2 de Dissídios Individuais. O empregado trabalhava como agente de inspeção da companhia. Ao levar uma descarga elétrica de 13.800 volts, ele sofreu queimaduras no tronco, na mão esquerda, perdeu alguns dedos e ficou com o movimento reduzido nos demais. Na reclamação trabalhista, o profissional contou que passou por diversas cirurgias e que foi demitido ainda durante o tratamento de saúde. Por isso, pediu na Justiça o reconhecimento da estabilidade provisória e reintegração ao emprego. O Tribunal Regional do Trabalho na Bahia determinou em mandado de segurança a imediata reintegração do empregado. O TRT reforçou que a dispensa havia ocorrido enquanto o profissional estava em tratamento médico, cirúrgico e psicológico em razão das sequelas físicas e emocionais do acidente. A Coelba, então, entrou com recurso na Seção 2 de Dissídios Individuais do TST. A empresa alegou que o agente de inspeção não tinha direito à estabilidade e que não havia provas de que a dispensa teria sido discriminatória. Segundo a empregadora, a demissão ocorreu mais de 7 anos depois do retorno do empregado ao trabalho e, portanto, após expirada a estabilidade acidentária de 12 meses. Para o relator do caso na SDI2, ministro Douglas Alencar, a existência de sequelas que exigem cirurgias e tratamentos médico e psicológico afasta o limite temporal de 1 ano previsto em lei. O ministro acrescentou que, nessas circunstâncias, o período de estabilidade passa a ser o necessário para a total recuperação do empregado. Nós estamos aqui enfrentando uma fotografia, portanto, um fato retratado no tempo, qual seja o instante da dissolução do contrato. E essa fotografia revela a existência de elementos que autorizavam, sem dúvida alguma, a meu sentir e data vênia, a retomada do contrato de trabalho, justamente pela subsistência desta cirurgia, ainda como decorrência do infortúnio e ainda a circunstância de que o trabalhador estava sendo submetido a um tratamento psicoterápico. O ministro citou ainda o artigo 300 do Código de Processo Civil, que diz: a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, o ministro considerou correta a decisão do TRT e o empregado deve ser reintegrado ao emprego. A decisão foi unânime. E vamos conferir alguns casos julgados pelas turmas do TST. E começamos o giro de notícias pela segunda turma. A turma reconheceu o direito à indenização correspondente ao período de estabilidade a uma gestante que se recusou a retornar ao trabalho. De acordo com o processo, a empresa notificou a profissional para voltar ao serviço quando tomou ciência da gravidez, mas a empregada havia se mudado para outro estado. Ao julgar o caso no TST, a relatora, ministra Delaide Miranda Arantes, destacou que, de acordo com a jurisprudência do TST, a negativa da empregada de retornar ao emprego não inviabiliza o direito à indenização correspondente à estabilidade. Segundo a ministra, a estabilidade é um direito irrenunciável, pois a consequência da renúncia atingiria também o bebê. A decisão foi unânime. E a quinta turma considerou indevida a reintegração de um mecânico diagnosticado com transtorno psiquiátrico. Ele prestava serviços para a Vale. Na reclamação trabalhista, o mecânico contou que depois de ser atropelado num dia de folga, desenvolveu problemas psiquiátricos que exigiam o uso contínuo de medicação. Ao retornar ao serviço após alta do INSS,
a Vale rescindiu unilateralmente o contrato de trabalho dele. Ao julgar o caso, o Tribunal Regional do Trabalho, no Espírito Santo, declarou nula a rescisão e considerou suspenso o contrato de trabalho no momento da dispensa, em razão da inaptidão do empregado. Mas no TST o entendimento foi outro. Para o relator na quinta turma, ministro Breno Medeiros, o fim da incapacidade foi devidamente provado, pois vários pedidos de extensão do benefício previdenciário haviam sido negados ao empregado. Segundo o relator, os elementos do caso permitem concluir que ele estava apto para o trabalho no momento da dispensa. A oitava turma considerou válidos os cartões de ponto apresentados pela Via Varejo, apesar da ausência de assinatura do empregado. O profissional pretendia receber horas extras. O empregado exercia a função de ajudante externo na Via Varejo, Nova Casas Bahia. Após ser dispensado, ele reivindicou o pagamento das horas extras na Justiça. O profissional alegou que trabalhava de segunda-feira a sábado, das 7 horas da manhã às 10 horas da noite. Contou que fazia, em média, 60 entregas por dia, até mesmo quando era feriado, com exceção de Natal e Ano Novo. A empresa negou a versão do empregado e apresentou os cartões de ponto. De acordo com os papéis, todas as horas extras foram quitadas. Para o Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, no Rio de Janeiro, como as folhas de ponto não estavam assinadas pelo empregado, elas não valeram como prova. Segundo o TRT, diante da invalidade do registro apresentado pela empresa, a jornada informada pelo profissional goza de presunção de veracidade. A empresa entrou com recurso. A relatora na oitava turma do TST, ministra Dora Maria da Costa, assinalou que, de acordo com a jurisprudência do tribunal, a mera falta de assinatura não invalida os cartões como meio de prova. A ministra explicou que o artigo 74 da CLT, que trata do registro do horário de trabalho, não prevê que os cartões de ponto tenham de ser obrigatoriamente assinados pelos empregados. A decisão foi unânime. E depois do intervalo, o que diz a nova legislação trabalhista sobre a igualdade de acesso às instalações da empresa para terceirizados? Saiba no quadro Quero Post. Estamos de volta e vamos conferir uma dúvida trabalhista publicada nas redes sociais com a hashtag Quero Post. E a pergunta que chegou pra gente com a hashtag Quero Post foi publicada no YouTube. Uma empresa pode proibir colaboradores terceirizados de usarem os mesmos espaços, como o refeitório e banheiro dos funcionários? Veja a resposta na reportagem. No refeitório, todos almoçam juntos. Neste shopping em Brasília, empregados da empresa e terceirizados utilizam os mesmos espaços. Todo mundo tem que falar uma linguagem só. Nós somos um só. Independente se aqui eu tenho lojista, se eu tenho equipe própria, se eu tenho terceirizado, mas somos um empreendimento, um negócio como um todo. E a gente precisa prestar um bom serviço. Ao todo, 245 profissionais trabalham para o shopping. Desses, 10 são terceirizados. Segundo a gerente, tudo que é concedido aos empregados é estendido aos colaboradores. Nosso entendimento, o terceirizado ele é mais do que terceirizado, ele é um parceiro do nosso negócio. Importantíssimo o trabalho dele para o desenvolvimento do nosso trabalho como um todo. Mas esse entendimento não é apenas uma política que a empresa adotou. Está previsto na nova legislação trabalhista sobre a igualdade de acesso às instalações para terceirizados, a Lei 13.042 de 2017. Ela estabelece que a empresa deve assegurar aos terceirizados as mesmas condições de trabalho oferecidas aos empregados. Enquanto o funcionário terceirizado ele prestar serviços dentro do estabelecimento da empresa tomadora de serviços, a empresa contratante ela deve assegurar a ele as mesmas condições de alimentação que é fornecida aos empregados da empresa quando é no refeitório, o uso do transporte que é fornecido aos empregados, o treinamento adequado se for necessário para a atividade. Ainda segundo a juíza, a empresa também é responsável por garantir condições de saúde e segurança ao terceirizado. O atendimento médico e ambulatorial dentro do estabelecimento da empresa ou em algum lugar em que a empresa designe. Então,
ele tem acesso a esses serviços, além de ser responsabilidade da empresa a garantia pelas condições sanitárias, pela condição de segurança, de higiene, de salubridade no ambiente do trabalho para o terceirizado. Isso quando ele presta serviços dentro do estabelecimento da tomadora. E fique ligado, começou em 20 de dezembro e vai até 6 de janeiro o recesso forense no TST. E vai de 7 de janeiro a 31 de janeiro as férias dos ministros. Com isso, os prazos recursais ficam suspensos nesse período e a contagem será retomada em 3 de fevereiro de 2020. Mais informações você encontra no site do Tribunal, tst.jus.br. E depois do intervalo, as notícias que marcaram a semana no TST. Estamos de volta e veja outras notícias que marcaram a semana no TST. A Justiça do Trabalho vai colocar a própria tecnologia em gestão de pessoas à disposição da Justiça Federal. O acordo de cooperação técnica foi celebrado pelo presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ministro Brito Pereira, e pelo presidente do Superior Tribunal de Justiça e do Conselho da Justiça Federal, ministro João Otávio Noronha. O CSJT vai oferecer o código-fonte dos módulos principal e folha de pagamento de pessoal web. Com o acordo, a Justiça Federal vai poder contar com um sistema uniformizado de pessoal, folha de pagamento, gratificações e férias. O Serviço Federal de Processamento de Dados, o SERPRO, e a Federação Nacional dos Trabalhadores em Empresas de Processamento de Dados, Serviços de Informática e similares, FENADADOS, assinaram acordo coletivo no TST. Esse foi o primeiro caso de conciliação e mediação pré-processual no TST que tratou de participação de lucros e resultados com base na medida provisória número 905 de 2019, que alterou a Lei 10.101 de 2000, a lei da PLR. Ao apresentar os termos do acordo, o vice-presidente do TST, ministro Renato de Lacerda Paiva, explicou que a distribuição da PLR está condicionada à existência de lucro em 2019 e ao alcance das metas estabelecidas para o programa. Afirmou também que, como não tem natureza salarial, não constitui base de incidência de encargos trabalhistas e previdenciários. Vão receber a PLR 2019 os empregados com vínculo efetivo em 2019 e os requisitados que tenham optado por receber a parcela do SERPRO desde que não participem de programa semelhante no órgão ou entidade de origem. Ainda conforme o acordo, também vão receber a PLR os empregados afastados e os requisitados fora da empresa. O valor será pago em 2020, após a aprovação da Assembleia Geral Ordinária e será proporcional ao período efetivamente trabalhado pelo empregado. O grupo de trabalho destinado a atualizar os estudos sobre a padronização da estrutura organizacional e de pessoal da Justiça do Trabalho apresentou o relatório parcial com premissas e propostas de reestruturação dos órgãos de primeiro e segundo grau. De acordo com o ministro Augusto César, coordenador do grupo, os trabalhos devem continuar por pelo menos mais 3 meses. Nós estamos concluindo hoje uma primeira etapa, uma etapa muito relevante, que foi essa de nós definirmos quais as diretrizes que nós vamos levar em consideração para estabelecermos as indicações, as sugestões no tocante à reestruturação administrativa. Então, estamos completando hoje 90 dias de trabalho, né, desse grupo de trabalho, e a partir de agora serão algumas indicações mais concretas, né, alguns objetivos que precisam ser traçados com maior objetividade, com maior clareza, e isso deve ocorrer nos próximos 3 meses. O presidente do TST e do CSJT, ministro Brito Pereira, destacou o esforço do grupo em busca de uma justiça do trabalho célere e ágil. A ideia é otimizar tempo, otimizar recursos humanos,
recursos financeiros e tudo na direção de uma prestação jurisdicional mais célere, um ambiente mais enxuto, mais, eu diria assim, mais fácil de se movimentar. Eu não tenho dúvida de que estamos no caminho certo. Está disponível para teste a nova versão do processo judicial eletrônico. O projeto piloto da versão 2.5 do sistema está sendo testado no TRT da 19ª Região em Alagoas. A partir de fevereiro de 2020, estará disponível para os demais tribunais. Entre as alterações trazidas pela nova versão está uma melhoria em relação às funcionalidades de impedimento e suspeição para magistrados. Também permite a criação de expedientes, facilita as comunicações no processo e disponibiliza uma estrutura que otimiza a reestruturação de papéis e sua redução no sistema. O ano judiciário chegou ao fim. A sessão de encerramento no Tribunal Superior do Trabalho ocorreu no órgão especial. Veja na reportagem. Na sessão de encerramento do ano judiciário, o presidente do TST e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ministro Brito Pereira, saudou servidores e magistrados pela dedicação e empenho na realização dos trabalhos ao longo do ano. Ao todo, até 15 de dezembro, o TST julgou mais de 319 mil processos. Nós realizamos muito, julgamos muito. Os órgãos, as turmas e as sessões especializadas foram muito produtivas, tivemos bons debates, bons estudos, enfim, encerrar o ano com muita alegria, com muita satisfação e desejar agora que todos se restaurem as baterias, recarreguem as baterias para o ano que vem estarmos aqui com a mesma energia, com a mesma força. O Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, ministro Lélio Bentes Corrêa, destacou as correções realizadas durante o ano, em especial a atuação de primeiro e segundo grau e a consolidação do processo judicial eletrônico, o PJE, nos tribunais regionais. A migração dos processos para o PJE está em ritmo acelerado, já temos 5 tribunais regionais com 100% dos processos no PJE, uma redução no total de número de processos a migrar de mais de 60%, de forma que temos muitos resultados positivos a comemorar e, sobretudo, o fato de a Justiça do Trabalho corresponder ao seu compromisso e prestar um excelente serviço à sociedade. O ministro Cláudio Brandão também agradeceu o empenho dos que atuaram e contribuíram para a conclusão dos trabalhos no tribunal. Eu estou, de forma clara, também estendendo os votos de bom recesso, boas férias, boa passagem de ano aos advogados, ao Ministério Público, representados pelo eminente conterrâneo Alberto Balazeiro, que honra o Ministério Público, também aos servidores que atuam nos nossos gabinetes, que contribuem sobremaneira para a nossa atividade. Durante a sessão, o presidente Brito Pereira reafirmou o compromisso de contribuir com a presidente eleita para o biênio 2020-2022, ministra Maria Cristina Peduzzi. Eu quero apenas reafirmar que essa não é uma transição pura. Nós queremos, eu e a ministra Cristina, estamos fazendo uma interseção. Estamos convivendo já nas rotinas, conhecendo as demandas e os caminhos para quando, no dia 19 de fevereiro, às 17 horas, a ministra Cristina e o vice-presidente e o corregedor assumirem, todos estarem sabendo o que está acontecendo, onde está acontecendo e o que fazer. E o Revista TST de hoje fica por aqui. Outras notícias você pode acompanhar no site do Tribunal e pelas redes sociais. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa.